Marcelo Tricolor, o polêmico. Tradição do Nordeste, eu sou maior, brasileiro bicampeão. Eu sou Bahia, sou tricolor, conhecido como esquadrão. Azul, vermelho e branco é a minha cor. Vacilão, vacilão. Bahia, minha porreta, Bahia, minha vida. Do Nordeste eu sou maior. Bora, Bahia, minha vida. Corra, fuja, suma do Bahia. Corra, fuja, suma do Bahia. Bahia, Bahia. Fuja do Bahia, minha porreta. Corre do Bahia, meu irmão. Sou tricolor de aço, sou nordestino, time tradição de raça. De raça aí, família de raça e tradição. Do Nordeste eu sou maior, brasileiro bicampeão. Eu sou Bahia, sou tricolor, conhecido como esquadrão. Azul, vermelho e branco é minha cor. Vacilão. Bahia, minha porreta, Bahia, minha vida. Do Nordeste eu sou maior. Bora, Bahia, minha vida. Corra, fuja, suma do Bahia. Corra, fuja, suma do Bahia. Bahia, Bahia. Fuja do Bahia, minha porreta. Corre do Bahia, meu irmão. Sou tricolor de aço, sou nordestino, time tradição de raça. Tradição do Nordeste eu sou maior, brasileiro bicampeão. Eu sou Bahia, sou tricolor, Poema tradição de raça aí. Olá, nação tricolor, bom dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Que Deus abençoe o teu dia, o teu começo de semana, um dia trabalhoso, um dia onde todos iniciam, a função a qual cada um exerce, mas também com alegria no coração, porque ontem foi tarde e noite de Bavi e mais uma vez passamos por cima do gatinho, da galinha. Passamos por cima. Desde 2014 que o Vitória não ganha o Bahia em campeonato brasileiro. Desde 2014. 11 anos. 11 anos. Tabu mantido. O Carpini, desde quando veio treinar o time das galinhas, ainda não conseguiu conquistar um triunfo em cima do nosso gigante, do nosso bicampeão brasileiro, do nosso clube, o grandioso do Nordeste, o qual representa a Bahia na Taça Libertadores de América. São 3 derrotas de Carpini e 2 empates, desde quando ele assumiu. E o Bahia não perde em campeonato brasileiro
dentro dos seus domínios há 34 anos para o Vitória, em campeonato brasileiro. Também quero aqui, antes de a gente conversar mais um pouco a respeito do nosso esquadrão, mandar um abraço aí para os torcedores da Galinha, que eu tenho muitos amigos torcedores do Vitória. E o Wagner Gandula, aliás, vou pegar o vídeo dele aqui, tá, gente? E olha que ele tá comendo camarão e tá dizendo que tá comendo pititinga no sábado e no domingo vai comer sardinha. Ele recebeu a sardinha, sabe, sardinha facão? Você conhece sardinha? Tem vários tipos de sardinha e tem a facão. Tem a sardinha facão. Ele recebeu essa sardinha aí no lombo, no pescoço da galinha. Porque a galinha, a gente sabe como é que mata a galinha, né, irmão? A gente pega a galinha, leva ela, bota de cabeça para baixo, puxa a cabeça ali, chega no pescoço e com a sardinha facão e ó. E aí corta, a galinha fica lá se batendo, o sangue todo derramando. E aí depois pega essa galinha, joga ela num caldeirão de água fervente para despenar. E foi isso que o Bahia ontem fez. Cortou o pescoço com a sardinha facão, jogou no caldeirão, tirou as penas todas. E aí a gente comeu ontem frango assado. Eita glória! Mas brincadeira à parte, então um abraço para vocês, torcedores da Galinha. Que Deus também abençoe o dia de cada um de vocês. Futebol é isso, futebol é alegria, futebol é família. Esse negócio de agressão, de ir contra a vida, o sangue e a carne da pessoa, isso aí é marginalismo. Que ontem poderia, né, 47.298 torcedores no estádio Casa de Aposta Arena Fonte Nova. Ontem poderia sim torcida mista, que era bonito demais, irmão. Era lindo. Era lindo a gente ver as duas torcidas, cada um no seu cantos ali, respeitando e vivendo um momento ali dos 90 minutos de partida de futebol. E quando saía, todos iam ali para a barraca do Rasta, né? Bebia a sua cerveja, brincar, alguns iam para casa triste, abatido. Enfim, velho. Hoje você não pode mais comemorar um triunfo do seu clube, porque o adversário acha no direito de ir contra a tua vida. Então isso aí pra mim é marginalismo. É vagabundo marginal, dando um de torcedor. Então, ontem, Bahia 2, Vitória 1. Jean Lucas, irresponsável, expulso aos 50 minutos de jogo. 50 minutos o que, moçada? 50 segundos de jogo. Expulso. Uma responsabilidade que deveria ser punido pelo clube, para entender o prejuízo, o desgaste físico que ele deu aos companheiros ontem. Mas o Bahia surpreendeu a mim, que com um jogador a menos o Bahia jogou muito bem, irmão. Foi um jogo que ontem você não tem como olhar e dizer assim, esse foi mal, a não ser João Lucas. Mas os 10 que ficaram em campo, não tem como. Marcos Felipe ontem fez milagres e milagres. David Duarte, o Mingo, que zagueiraça esse jovem argentino. O Gilberto voltando de contusão, nem parece que estava contundido. Fez uma baita de uma partida. Everton Ribeiro, rapaz, tira o chapéu, querido. Tira o chapéu pra esse cara. Joga muito, disseram que ele vinha pra aqui comer dinheiro do City, que não sei o que. O cara é profissional, irmão. O cara tem caráter, o cara não é mercenário, o cara é profissional. E ontem, o que esse coroa, com todo respeito, Everton Ribeiro, você fez ontem foi coisa de menino de 18 anos. Parabéns, que Deus lhe continue te abençoando.
Então foi um jogo muito bom. O que deu uma baixa assim, que a gente possa olhar e dizer assim, esse aqui foi médio para baixo, é o nosso Luciano Rodrigues. Eu não sei o que está acontecendo contigo. Leve sua vida, querido. Se for embora porque não era para ser sua, irmão. Bota isso na tua cabeça e segue a vida. Então ontem foi um jogo importantíssimo. Uma arbitragem que vou dar uma nota 4. Eu vou ter que finalizar, viu? Porque esse molequezinho é tribuladinho. Viu? Eu vou ter que finalizar. Mas isso aí foi o Bahia ontem. Bahia, sexto colocado, 15 pontos conquistados. E vamos pra cima, viu? Vamos pra cima. Temos jogos importantes. E de amanhã a 8 temos um jogo decisivo. Rogério Ceni, queima minha língua, velho. Queima minha língua. Faz a diferença. Mostra para alguns que puxam seu saco e diz que você é um baita treinador. Mostra para esse que você é esse bom treinador. Ganha o Internacional lá dentro do Beira-Rio. Bom dia, torcedor. Se inscreve no canal, ajude o canal a crescer, compartilha com seus amigos e grupo. E a meta é bater 100 inscritos para a gente ir a 1000. Valeu, bom dia. Vou ter que finalizar aqui porque é complicado.
Então, nação tricolor, é isso aí. Vou te mostrar a gente, na verdade, assistiu e viu aí os melhores momentos do jogo. Ali, enquanto o Jean Lucas ali cometeu o equívoco, expulso aos 4 minutos de partida, de início de partida, onde o Bahia surpreendeu, né, superou a dificuldade, essa expulsão, e tivemos um bom jogo na tarde e noite de ontem. Também vamos ouvir a coletiva do senhor Rogério Ceni. Eu queria muito lhe mostrar também aqui o vídeo, mas eu não achei o vídeo, né, do meu amigo torcedor das galinhas. E também janelas se abrindo, né? O goleiro costarricense, o Patrick lá da Costa Rica, né? Ainda está na mira do grupo, pode aparecer a qualquer momento no Bahia. Contratações, campeonato português encerrado, enfim, contratações preste a chegar no esquadrão de aço, porque precisa. O Bahia precisa reforçar o elenco, passando ou não do Internacional, avançando ou não na Taça Libertadores de América, porque se não avançar a gente vai entrar ali na Sul-Americana. Então, e na verdade, deixa eu lhe dizer aqui, para a gente entrar na Sul-Americana, o Bahia, se não passar do Inter, no mínimo o Bahia tem que empatar o jogo lá no Beira-Rio, no mínimo. Então, no dia 27/5 de 2025, terça-feira, né, vai ser um começo de noite de muita emoção, de muita ansiedade, enfim, nós torcedores do Bahia estamos muito ansiosos para ver o que é que o senhor Rogério Ceni vai fazer para surpreender o Inter e me surpreender, porque eu não acredito no trabalho do senhor Rogério Ceni, eu não gosto do trabalho dele. Eu vejo o elenco do Bahia ele só fazer o que nós torcedor quer, mas quando o senhor Rogério Ceni implanta tipo de jogada, você já percebeu, torcedor, quando o Bahia está no momento mais difícil, os jogadores resolvem sem aquele treinamento que eles dizem ter, né, que diz que não tem, né, que não tem tempo, aquele esquema do senhor Rogério Ceni é um elenco muito bom. O treinador que é fraco demais. Então é isso aí do Bahia. Vamos ver o que o senhor Rogério Ceni tem para nos apresentar, né, no jogo de domingo, Bahia e Grêmio. E aí o time vai ficar lá em Porto Alegre, porque na terça-feira já tem um jogo importantíssimo contra o Internacional. É isso aí de Bahia, se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer, compartilha com seus amigos e grupo e vamos pra cima. Agora eu lhe pergunto, senhor, você acredita no Bahia ganhar o Inter lá no Beira-Rio? Eu acho que Rogério Ceni poderia fazer um treino, né? Que treino, Marcelo? Na partida da 10ª rodada do Brasileirão contra o Grêmio. Um Grêmio que vai vir desfocado, um Grêmio que está em crise, um Grêmio que está na zona de rebaixamento. Se é que o senhor Rogério Ceni reclama de tempo para treinar, faz desse jogo um treinamento, um jogo para treinar os atletas para o jogo de terça, com seriedade. A gente ganha o Grêmio e ganha o Inter. Ah, Marcelo, é fácil assim? Não. O jogo é jogado no Bahia Pescar. Mas aqui é só uma sugestão, porque o jogo vai ser domingo 25 contra o Grêmio. E terça-feira, 2 dias depois praticamente, pega o Inter. Então o que é que ele faz? Ele bota o time principal no primeiro tempo contra o Grêmio, entende? Depois ali ele começa a rodar o time. E dá o descanso aos caras. Mas eu quero estar errado.
eu quero estar errado, mas com a filosofia de Rogério Ceni, acho que a gente não ganha o Internacional, a gente não avança na Libertadores, mas eu espero estar totalmente errado. Bora, Bahia. Hã? Levantar? Sim. Oi. Oi. Boa noite, Rogério Ceni. Queria saber de você, se você entendeu que o Bahia teve que correr mais com um jogador a menos durante todo o primeiro tempo. E essa baixa física no segundo tempo, o time caiu muito fisicamente. E eu queria saber de você qual é a culpabilidade do Jean Lucas internamente em relação ao lance com 2 minutos de jogo. E se a questão física também pesou para o desempenho ser um pouco abaixo do que a gente esperava. Caramba, você encontrou tanto defeito num jogo que nós ganhamos o jogo inteiro jogando em 10 contra 11. Bacana, boa. Começamos bem. Primeiro, eu acho que o lance do Jean Lucas não é para expulsão. E acho que o lance do PP não é para expulsão. Para mim, na minha opinião, nenhum dos dois lance provoca algo grave. Um dá um soco na perna, o outro nas costas, bate, mas um lance que não afeta absolutamente nada. Na minha opinião, nenhum dos dois lances para expulsão. O jogo deveria acabar 11 contra 11. Mas é uma opinião, o árbitro toma a decisão que ele achar mais conveniente. Eu acho que nós, mesmo com um a menos, praticamente nós começamos, 2 minutos, não sei quanto foi a expulsão, mas foi muito no começo, né? Nós, mesmo com 10 jogadores, com 9 jogadores na linha, nós mantivemos, acho que, talvez a grande virtude do time hoje foi ter Everton e Caio no meio. E o grande defeito foi ter Everton e Caio no meio. Porque nós só fizemos o gol por mantermos 2 meias praticamente que jogam como volantes. E com um jogador a menos. E nós sofremos o gol também por acharmos que no começo do segundo tempo, eles terem descansado 15 minutos, estariam ainda aptos para se manter no jogo e a gente com a bola. O problema é que começou o segundo tempo e a gente não teve mais a bola como no primeiro, né? Então acho que esse foi o principal ponto. Sobre cansaço, você vem de quase 40 jogos, 35, 36 jogos no ano. Jogando, viajando, jogando, com chuva, o campo mais pesado. Você jogar com 10 contra 11, você não baixar a parte física, aí eu acho que é natural até, normal. E aí na hora que eu chamei Eric e Nico, foi bem no momento onde teve a falta, eles estavam chegando para entrar em campo, e eu vi que ali nós tínhamos perdido realmente, que nós íamos ter que marcar mais do que tentar jogar. Infelizmente não deu tempo, foi a hora que deu a falta, eles estavam chegando para entrar no campo e acabamos sofrendo o gol. Mas eu acho que assim, mérito total do time, que com um jogador a menos, pelo fato de ter Caio, Cauli e Everton, conseguiu ter a bola e construir para fazer, porque eu acho que o primeiro tempo não parecia um jogo de 10 contra 11, parecia um jogo em igualdade. O segundo tempo, sim, eu acho que aí nós fomos apertados e tivemos que nos defender mais do que o normal, porque eu acho que era o caminho até natural do jogo, fisicamente, você baixar na segunda etapa. Rogério, boa noite. Eu gostaria que, por gentileza, você me falasse das substituições. Uhum. Primeiro, no intervalo, quando você, em vez de entrar com o homem de área, o William José, para pesar mais a área, você preferiu a leveza do Thiago, um jogador mais leve e que flutua mais. Bom, sobre o Thiago, ele vem treinando comigo nessa função, né? E o Thiago, se for para pesar a área, com certeza o William. O problema é que nós provavelmente chegaríamos muito pouco na área, né? Então eu precisava de alguém que no momento de defender, que na minha opinião seria a maior parte do tempo, que tivesse a energia para marcar, para fazer essa rotação no meio campo, no 4-4-1, como praticamente a gente se posicionou,
e que tentasse segurar um pouquinho mais a bola, aguentar um pouquinho mais a bola. O Lúcio não conseguiu segurar tanto a bola, né, na primeira parte. E eu sabia que 45 minutos para o William José, nessa condição de um jogador a menos, era completamente desfavorável, né? Então, num 11 contra 11, com certeza, o William, para pesar uma área, a técnica do William é brilhante. Mas a juventude do Thiago, acho que ajudou bastante no que a gente teria que fazer de melhor, que era sofrer um pouco sem a bola, e ele ajudou bastante nesse sentido. Depois a gente põe o William, porque Pulga cansa, né? Aí o Thiago vai para o lado, também já um pouco cansado, porque as pessoas acham, mas um menino vem da base, o problema não é só a parte física. O Thiago fisicamente é um jogador que trabalha muito e treina bem, mas o problema é que é acoplado ao lado mental do jogo, né? Um clássico, um jogador a menos, você está jogando um clássico, Fonte Nova, 40 mil pessoas, não sei quanto tinha, não sei, 45, não sei. E isso o jogador sente, né? O jogador mais jovem, né? Então, assim, o Thiago foi para o lado, o William vem para tentar a gente segurar a bola, para dar tempo de sair de trás um pouquinho, para não ser pressionado o tempo todo. Essas foram as opções no sentido de ataque, né? Aí tem as outras que eu falei, Nico e Eric. Eric primeiro entra para fazer a do Cauli, para dobrar o lado do Jamerson de ataque. Depois o Eric vai para dentro para dobrar com o Nico, e aí o Michel, que é um jogador que aguenta melhor a bola, tem força física, né? Vem para fazer o lado, e a gente consegue o gol que deu o triunfo, e depois acho que a gente se mantém relativamente bem. Nós tivemos de ruim o começo do segundo tempo, onde nós podíamos ter tomado mais que um gol. Boa noite, Rogério. Yuri Vieira para o canal Sou Mais Bahia. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Michel Araújo, que foi eleito hoje o melhor em campo e fez o seu primeiro gol pelo esquadrão. Queria que você avaliasse o desempenho desse atleta ao longo da estadia dele. Eu acho que o melhor em campo foi o Pulga. E acho que o Michel fez o melhor jogo dele desde que ele entrou aqui. Eu acho que faz o gol, é muito importante, é um cara que trabalha bastante no dia a dia. Talvez não esteja no seu ápice físico, eu conheço bastante ele de trabalhar no São Paulo, eu sei o quanto ele é importante e pode ajudar. Eu acho que esse gol pode trazer motivação para que ele jogue no nível que eu conheço e que o grupo que investiu conhece. Eu acho que isso pode ser importante para num gol num clássico, né? O torcedor ficar feliz e acho que ele se condicionar. Ele teve 2, 3 lesões já esse ano e isso prejudicou bastante até a parte física, né, dele. Então eu acho que é importante para ele readquirir confiança. E foi a melhor participação dele, porque além de fazer o gol, ajudou bastante na marcação, na parte defensiva, tem corpo, né? Consegue aguentar. Às vezes você põe um jogador naquela função de lado, muito levinho, o cara não compete, não tem drible, mas só o drible, né? Naquela hora, num jogo de 1 a menos, você precisa de um cara que ajude mesmo de fato, que se entregue mesmo de fato. E aí a opção por ele. Boa noite, professor. Parabéns pelo triunfo. Um clássico onde o Bahia soube sofrer com 1 a menos há muito tempo, competiu muito contra o Vitória, como o senhor já ressaltou as questões das modificações e de tudo. Agora, como é que o elenco voltou para o vestiário com essa vantagem e qual foi o spoiler, mais uma vez, da palestra para a volta do segundo tempo, que é que o senhor pediu para esse segundo tempo para conseguir o triunfo? Bom, primeiro para que a gente tentasse manter o mesmo padrão de jogo, por isso mantido Everton e Caio, mesmo sabendo que era um risco, poderia ter reforçado talvez aquele meio, mas nós íamos aí ter que muito mais marcar. Então eu pensei, de 10 minutos a 15, até no máximo 15 minutos, a gente vai conseguir ter o mesmo padrão de jogo que foi o primeiro tempo todo, que foi de controle de jogo mesmo com 1 a menos. Mas até os primeiros 2, 3 minutos a gente consegue ter a bola, depois o Vitória vem para o ataque, uma série de lances perigosos, né? E aí eu vi que a situação tinha se invertido e que nós não, para manter aquela vantagem. Quando eu chamo Eric e Nico, infelizmente é no momento da falta, a hora que eles vão entrar, acontece o gol. Aí eu achei que realmente nós talvez não teríamos força com 1 a menos para conseguir verter. Mesmo assim, com o jogo, porque acho que o segundo gol ainda foi com desvantagem, né? Nós estávamos, né? Logo depois acho que o PP foi expulso. Mas a entrega de todos, cara. Eu acho que o que faz o time vencer hoje tá muito dentro do acolhimento do torcedor e da dedicação, da vontade, da força, do que o clássico significa e da força interior de cada jogador. Não é nem tanto no padrão tático, mas muito mais pelo coração que cada um deixou hoje dentro do campo.
Boa noite, Rogério. Durante a sequência de 5 vitórias seguidas, você falou sobre a importância desses resultados e que eles davam confiança ao elenco. Depois o Bahia teve uma queda, 3 derrotas seguidas. Como é que estava essa confiança dos jogadores para esse jogo e como ficou depois de ganhar um clássico do jeito que ganhou? Eu sempre falo para eles que você tem que estender os triunfos. Você afastar as derrotas. Porque a derrota, ela gera desconforto, desânimo, ela às vezes demora para você ressurgir, né? Eu acho que era um jogo chave pra gente hoje. Primeiro pela classificação do Campeonato Brasileiro, pela pontuação. Já estão encostando. Quem está na zona já tem 9, né? Se eu não me engano. Tinha, ao menos, quando começou a rodar. Depois, porque era mais um jogo em casa que nós tínhamos e precisávamos de resultado. E porque nós temos uma decisão quarta-feira de Copa do Brasil. Logicamente segue também o Campeonato Brasileiro, mas nós temos uma decisão de Libertadores na outra quarta-feira, né? Então era necessário mudar essa chave, porque não dava para deixar se arrastar mais, né? Então eu acho que nisso foi muito importante o lado mental, o lado psicológico, conseguir reverter esse resultado. E agora partir para a quarta-feira tentar uma classificação que nos dá a possibilidade de ter mais uma competição pós a parada da FIFA aí para o Campeonato Mundial de Clubes. Boa noite, Rogério Ceni. Na verdade, são duas perguntas. Uma pode fazer uma e fazer a outra depois. A primeira com relação... o time, ele consegue a vantagem, né? O Vitória vai lá e empata, e o Bahia vai e faz o segundo gol. Faz o segundo... Não está funcionando, não, faz o segundo gol. E logo depois, o Vitória perde um jogador e aí fica em igualdade numérica dentro de campo. Mas o Bahia continuou sofrendo. A estratégia, o posicionamento da equipe nesse momento de ficar um pouco mais baixo, abaixo, foi por conta do cansaço ou foi uma estratégia para tentar provocar a saída para sair mais... Jogue 65 minutos num campo pesado com um a menos, aí você vai dizer, mas aí o adversário fica igualdade. Não, você já correu 65 minutos com um jogador a menos. É muito difícil você ter mais energia para competir na questão de igualdade. Vai ficar igualdade numérica, mas não igualdade de condições físicas. Isso as pessoas têm que levar bastante em consideração. Outra coisa, nós tínhamos um jogador voltando de lesão hoje que era para jogar 60 minutos. Mas o que eu vou fazer? Eu não tinha mais. E com cartão amarelo, né? Mas eu não tinha mais o que fazer porque o Pulga estava morto, cansado. O Thiago entrou, jogou 20 minutos, estava cansado. Então, assim, não tinha como fazer mais substituições, né? São muitos jogos, muitas viagens, cara. São 10 horas para ir, 10 horas para voltar da Colômbia. Mas você chega às 10 da manhã, você perde noite de sono. Então, assim, os jogadores cansam também. Então, assim, que minuto foi a expulsão deles que eu não sei? 65 mesmo? Eu tô chutando. 65? Esses 63, 62 minutos que nós jogamos com o jogador mais acréscimo, 70 minutos, eles fazem muita diferença para você não conseguir subir linha, e aí porque você está em questões numéricas iguais, você já se desgastou muito. Aí você tem que tentar se manter, ficar vivo dentro do jogo. Lógico, às vezes você pensa, saiu agora o jogador que eles tinham em vantagem, agora o Bahia vai pressionar. Mas o desgaste que você teve até chegar àquele minuto, ele tem influência direta no que você apresenta no jogo. Sim? Marcos Felipe. Sim. E isso espera, né? Porque a gente está nas ruas, a gente ouve muitas críticas, né? O torcedor mais emotivo, aí inclusive achando que no jogo anterior que ele teria falhado no rebote da bola. E ele hoje faz uma partida brilhante. Como é que você faz? Qual é a leitura que você faz do Marcos Felipe com relação ao grupo e a confiança nele? Com relação ao grupo, eu acho que todos... ele é um menino excepcional, trabalha muito, erra, como todos na profissão erram, né? O goleiro vive, é o que você falou, hoje fez defesas, né, boas no dia de hoje, mas é a vida do goleiro, cara. O goleiro, quando comete um erro, ele tá no limite, né? Os outros erram passe, erram gols, mas tem muita gente atrás para defender, e o goleiro, quando comete um erro, às vezes ele pesa muito mais para ele, né? É uma experiência de vida que vai jogo após jogo, para servir como amadurecimento para ele, né? E de se destacar realmente. Ele fez um bom jogo no dia de hoje, ajudou, teve a parcela de colaboração para que o placar se mantivesse no 2-1. Rogério, embora esteja um pouco ainda longe,
Marcelo Tricolor, o polêmico.